Pronto, então vamos fazer um novo início fake aqui, assim, ó, bom dia a todos, né? Estamos gravando a aula Direito Penal 4, turno manhã. Hoje é dia 19 de maio, estamos iniciando o nosso curso. Pessoal, eu peço que vocês então acessem esse link, né? Vocês verão aí, deixa eu ver se isso, alguns já estão aderindo. Mas um detalhe, né? Tem que ver se isso aí vai funcionar, porque eu não sei se vocês estão assistindo as aulas pelo computador ou pelo celular. Pelo computador acho que seria mais fácil, eu não sei. Mas depois, ao final da aula, vocês me falam, ou mesmo no meio da aula, qualquer coisa a gente muda a programação. Mas o plano é que eu faça uma exibição de uma tela em PowerPoint. Essa tela é interativa, vocês podem participar. E para isso precisam clicar nesse link e ingressar nesse ambiente aí do PowerPoint. Deixa eu ver a turma aqui como é que está. Já temos 25 estudantes conectados. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint, aula inaugural, Direito Penal 4, Carlos Haddad? Sim, para mim pelo menos está certinho. Ótimo, então tá. Então vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal tá chegando. Ó, então vamos lá. Qual que é o nosso plano, né? Eu fiz um pequeno cronograma, pessoal. Vocês vão estar disponível lá no Moodle e também disponível aqui no Teams, né? O plano é o seguinte, eu sei que vários professores, né, alguns fazem isso, gravam aulas em vídeo, deixam disponibilizadas para vocês assistirem. Eu prefiro, na realidade, que ter esses encontros periódicos com vocês, sabe? Eu acho que o aprendizado é muito mais produtivo. Por exemplo, vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Tudo certinho. Ah, tá, porque travou aqui a tela da Bruna, e eu imaginei que talvez pudesse ser problema comigo. Com certeza é a minha internet, fica tranquilo. Ah, então tá joia. Então, pessoal, o que eu tenho um instituto aí de administração judicial aplicada, que é algo que eu tenho mexido muito ultimamente, sabe? De como melhorar o funcionamento da justiça brasileira. Nós vamos falar sobre isso hoje. E o que eu vejo é o seguinte, eu faço cursos, né, para servidores, juízes no Brasil inteiro, e essa questão de só disponibilizar a aula, ter pouquíssimos encontros assim, eu vejo que não funciona tão bem. Então, eu acho que o acompanhamento tem que ser mais próximo. Eu, por mim, é um privilégio, assim, eu fico satisfeito de poder encontrar frequentemente com vocês. Eu não sei qual vai ser a disponibilidade de vocês. No meu entender, eu gostaria, né, que todos se fizessem presentes sempre nessa discussão, embora as aulas sejam gravadas e estejam disponíveis no canal do YouTube. É no canal lá, Carlos Haddad, depois eu passo o link para vocês. Vocês podem assistir quando quiserem. Mas o plano vai ser esse. Então, voltando aqui nesses slides, né, o que acontece? Nós vamos ter aí diversas aulas, isso aqui é só uma foto de um pequeno trecho, em que nós vamos tratar dos crimes, a partir de crimes contra a organização do trabalho, né, que é a matéria aí do Direito Penal 4. Aí nós vamos falar de trabalho escravo, às vezes eu adiciono algumas questões, igual, por exemplo, redação jurídica. É uma aula muito simples, tal, interativa, tal, mas eu acho importante falar um pouco sobre isso. E depois, aí nós já temos aqui no dia 2 de junho, por exemplo, uma live. O que é essa live? Sou eu, o professor Canedo, professora Daniela, tem ainda os professores da Fundação, da Dom Helder Câmara, né, o professor Tarcísio, tem a professora da Universidade Federal de Ouro Preto, a Ana Paula. A gente se reúne, uma vez por semana, quarta-feira, às 19 horas, para discutir temas de Direito Penal 3, Direito Penal 4 e, eventualmente, outras questões. Então, no dia 2, nós vamos receber o professor Leonardo Marinho. Ele é chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito, né? Ele é advogado, criminalista, é professor de processo penal, acho que na noite vocês serão, vocês não, né? Não terão aula com ele, mas ele faz parte, né, do departamento, e nós vamos falar aí sobre a CPI
atualmente, essa questão da investigação, os aspectos criminais relacionados a isso, ou seja, são temas mais atuais para a gente mostrar um pouco que o direito penal é vivo, né, gente? Porque às vezes a gente fica falando aí de crimes, por exemplo, crimes contra a organização do trabalho. Vocês verão que tem muita coisa lá de pouca utilidade, sem muito sentido, porque foram criados esses delitos por uma realidade que hoje não mais existe, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente mostra aí um certo anacronismo do direito penal, nós vamos tentar trazer coisas mais atuais. Então, assim, essas lives serão semanais, elas vão substituir a aula de quarta-feira pela manhã. O horário comum que nós temos é esse, infelizmente, às 19 horas, mas elas também ficam gravadas e estão disponíveis lá no canal do YouTube, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, o nosso plano é que na sexta-feira a gente tenha esses encontros síncronos. O encontro que eu pretendo é no máximo assim, de 8 às 9. Eventualmente há a gente pode ultrapassar o prazo um pouco, mas assim, fiquem à vontade, né, de talvez saírem tudo, mas o plano é esse. 1 hora de aula no máximo, né, porque fica um pouco assim, cansativo ultrapassar um pouco mais do que isso, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Fiquem à vontade para me interromper e para questionar. E aí nós temos as avaliações, né? As avaliações, antes, né, na época do presencial, eu fazia uma coisa um pouco mais elaborada. Hoje é pelo Moodle as avaliações, são 3 provas normalmente de múltipla escolha. Essas já são as datas, eu deixo aí 3 a 4 dias aberto o questionário lá para vocês responderem. São provas individuais, né, que valem 30, 40 e 30 pontos, tá bom? Como vai funcionar também o semestre? Eu não sei se vocês já acessaram lá o Moodle, né, do Minha UFMG, e nós temos lá, assim, eu coloquei diversos textos, tem vídeos, cada unidade no término dela tem uns questionários, são pequenas provas, se vocês quiserem testar os conhecimentos, entendeu? Eu peguei questões de concurso para juiz, de direito, juiz federal, promotor, selecionei relacionado ao tema para vocês realizarem, é uma forma de aprendizado, não tem nada de obrigatório. E eu também vou trazer aqui para o Teams sempre o material que eu utilizo na aula. Então, por exemplo, a apresentação de PowerPoint que vocês verão hoje, ela já está no Moodle, no Teams, no canal nosso lá. Vocês podem assistir. Para a próxima aula, nós já temos assim uma atividade. Aí também, gente, é uma forma de ensino. Eu vi isso lá nos Estados Unidos, acho que já praticava isso e eu acho que funciona melhor. Nós precisamos trabalhar em torno de casos, em torno de problemas, né? Eu, como juiz, eu fico vendo, eu tenho problemas o tempo todo para resolver. Então, assim, para mim não é tão importante que vocês assimilem assim, conceitos, teses, teorias. O mais importante é o seguinte: surgindo um problema, como eu aplico essa teoria na prática para resolvê-lo? Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou trazer alguns problemas, eu peço que vocês leiam, tentem resolver em casa, pode até discutir com um colega e tal. No dia do nosso encontro, o nosso encontro será agora sexta-feira, nós vamos falar sobre crimes contra a organização do trabalho. Há pequenas questões para serem respondidas, né? Vocês podem até fazer oralmente, pessoal, não precisa me entregar nada escrito, né? E tem lá 4 problemas que vocês têm que analisar e a gente vai discutir a respeito deles. Então, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que é uma forma boa da gente pensar o nosso direito, pensando ele de uma maneira mais problematizada, tá bom? Então, acho que basicamente é isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, sou todo ouvidos. Se não, nós avançamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu não Diga. entendi muito bem como que vai ser a dinâmica desses encontros da análise dos casos. Você vai dar algum texto prévio que a gente teria que ter lido? O que vai acontecer? Na realidade, assim, eu não indico exatamente assim, um livro específico. Eu falo, ó, qualquer manual de direito penal é suficiente. Então, assim, eu até faço as indicações lá. Tem o NUT, César Roberto Bittencourt, né? Pode pegar manuais mais antigos, né? O Nelson Hungria, tal, né? O Luiz Regis Prado. Então, assim, basta ter um manual desse. No Moodle, eu coloco alguns artigos que eu acho importantes sobre o tema. Então, terão lá artigos sobre trabalho escravo, sobre crimes contra a dignidade sexual. Às vezes tem algum vídeo que eu acho também que é instrutivo.
Então, assim, vocês vão pegar os problemas que eu já disponibilizei, já está disponibilizado aqui, aqui no Teams para a próxima aula. Então, vocês vão, né, deem uma estudada na matéria, tentem resolver esses problemas que nós vamos discuti-los na sexta-feira. Então, vai ter essa atividade extra para vocês, né, fora da classe. É o tal negócio, né, pessoal? Se vocês quiserem chegar cruz aqui na aula, podem chegar também. Ah, o que está acontecendo? Vou tentar captar. Mas, assim, pela minha experiência, quando os alunos eles se preparam para a aula, analisam os problemas, leem a matéria, a discussão fica muito mais qualificada, muito mais rica. Então, ou seja, é um processo, gente, de aprendizado muito responsável, ou seja, vai depender muito de vocês. É vocês que vão ter que assumir o controle aí. Vocês querem estudar muito, vocês querem aprender, contem comigo, eu estou à disposição. Querem levar um curso mais tranquilamente, também haverá essa possibilidade. Né? Eu acho que sempre assim, eu confesso, eu acho que eu não sou uma pessoa muito rigorosa em termos de cobrança em sala de aula, porque eu acho que o mercado ele sempre resolve essas coisas, entendeu? No futuro, né, quem plantou vai colher, quem não plantou tanto tem uma semeadura mais difícil, né? Os resultados são menos assim evidentes e menos palpáveis, ok? Mais alguma questão? O pessoal, mais uma dúvida, a internet está boa, né? Tá, sim. É, porque o Marcos travou aqui, então eu não vou perguntar mais não, qualquer coisa vocês me dão um toque aqui, me mandam uma mensagem e tal, né, que eu acompanho. Vamos então falar, né, sobre o nosso tema especificamente, né, da aula de hoje. Eu queria falar com vocês, né, no PowerPoint aqui, sobre o sistema de justiça criminal. Pessoal, infelizmente, a perspectiva que eu tenho dele é que ele é feito para não funcionar. É uma coisa até estranha de se dizer isso, né? Mas, assim, tanta gente inteligente, tantas pessoas boas trabalhando com isso, né? Juízes, advogados, ministros da Justiça, mas é um sistema nosso, assim, que eu acho terrível. E eu vou falar isso, pessoal, porque talvez essa fosse uma aula que deveria ter sido dada em Direito Penal 1. Nós estamos falando de crime, direito penal, penas, nós temos que saber qual que é o contexto em que isso é aplicado, né? Nós temos um sistema de justiça, engrenagens, várias instituições que lidam com o crime. E aí a gente quer saber como é que está a posição, o Brasil, né, nesse lidar com o crime. A gente sabe que nós temos excelentes penalistas, tem o Luiz Greco, por exemplo, não sei se já ouviram falar, ele vai lá, né, era um brasileiro que se tornou professor na Alemanha, muito conceituado, respeitado lá, vira e mexe, está dando palestra no Brasil. Ou seja, temos pessoas muito capazes, né, para estudar o direito penal, mas e na prática? Como isso tem sido revertido para a sociedade em termos de aplicação desse direito penal? E aí, uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte: como é que o pessoal lá fora pensa, vê a gente? Porque a questão é a seguinte, né? Não é nenhum complexo de vira-lata, não, mas às vezes nós estamos tão envolvidos numa realidade que a gente não a percebe. Eu realmente só cheguei a essa conclusão de que o nosso sistema precisa melhorar muito depois que eu fui lá para Michigan. Passei um período lá, comecei a ver o sistema americano, o sistema de outros países, os problemas do nosso, e falei, gente, realmente temos que melhorar muito. Isso aqui é um relatório do Banco Mundial, ele tem esse World Justice Project. Qual que é o objetivo? É uma análise de percepção dos sistemas de justiça criminal pelo mundo. Olha que coisa interessante, o último relatório do ano passado, eles consideram esses vários requisitos, a eficiência da investigação, se o julgamento é célere, né, julgamentos imparciais, qual que é o nível de reincidência do pessoal. Pessoal, deixa eu só, me pediram aqui para admitir alguns alunos. Opa, só um instantinho. Então, assim, são todos esses critérios aí que aparecem para avaliar o sistema de justiça de um país. Como a gente pode ver, aqui, ó, lá os países nórdicos, né, Dinamarca, Finlândia, Noruega, são tidos como os 3 melhores sistemas de justiça criminal do mundo. Foram avaliados 128 países. O pior do mundo, segundo esse relatório, é o da Venezuela.
E o Brasil? O Brasil, que tem, né, um PIB muito grande, é um país grande, já mais, né, uma economia mais estável, ele ocupa, né, a 103ª posição. Aí vem essa questão, né? Ele já está lá nos rankings, nos finalmente, né? na parte última aí dessa classificação. E será que isso tem fundamento? Né? Não deveria. Tem alguns países como Líbano, Etiópia, né? Países assim pouco expressivos que estão na nossa frente. E o que a gente vai perceber é que o nosso sistema de justiça, ele realmente, em vários desses aspectos, de eficiência de investigação, julgamento célere, nível de reincidência, né, imparcialidade de julgamentos, grau de corrupção talvez menos, né, respeito aos direitos do acusado, realmente nós estamos numa posição assim muito para trás. E eu queria então falar um pouquinho disso. Como é que funciona o nosso sistema de justiça? Né? Nós temos uma fase extrajudicial, que é a fase de investigação. Nessa fase de investigação, quem domina lá é a autoridade policial. Existe uma notícia-crime, né, um fato delitivo ocorreu, começa-se a fazer uma investigação, procura-se, né, descobrir como, em que circunstâncias o crime foi cometido, quem é o responsável por ele, e concluído que existe alguém, essa pessoa vai ser indiciada, e aí iniciamos a fase judicial. O inquérito policial vai para o Ministério Público, o Ministério Público oferece uma denúncia, essa denúncia é recebida por um juiz. Nós temos diversos juízes e níveis hierárquicos de justiça no país. É dado início a um procedimento, tem direito à defesa, citação, produção de provas e vai sair uma decisão. Essa decisão no Brasil só tem valor após o trânsito em julgado. Isso aí é uma discussão que tem aí perenemente no Supremo Tribunal Federal, idas e vindas, né? Mas o que prevalece hoje em dia é que a sentença condenatória só vai ter eficácia após o trânsito em julgado. Transitado em julgado, inicia-se então a execução da pena. E aí essa execução pode ser, né? Aí envolve um pouco da administração, do Poder Executivo. Antes, né, na fase extrajudicial, nós temos o Poder Executivo, a polícia. Na fase judicial é o Poder Judiciário, mais o Ministério Público. E na execução penal é o Judiciário, né, que fiscaliza, comanda, mas utiliza a estrutura do Poder Executivo, que constrói penitenciárias, faz parcerias público-privadas para isso. E a execução da pena pode ser em meio livre ou em meio fechado. Em meio livre é pagamento de multa, é cumprimento de penas restritivas de direito. Em meio fechado vai ser, né, a questão da privação propriamente dita da liberdade. Isso aqui, por exemplo, pessoal, eu trouxe até para confundir mesmo, esse tanto de caixinha. É um procedimento do nosso processo penal, o procedimento básico. Como é que ocorre a tramitação, né, de um processo na justiça criminal? Então, assim, inicia a ação pela denúncia, tal, aí vai vários atos, marca diligência, marca audiência, tem possibilidade de absolver sumariamente ou não, e por aí vai. Né? Então, assim, eu só quero mostrar que há uma série de atos processuais que se sucedem no tempo até se chegar na sentença. É a decisão de primeira instância. Mas se lembrem, né, nós temos um judiciário repleto de recursos. Então, isso aqui é só um primeiro passo que depois vai sendo substituído por atuações no Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, STJ, Supremo Tribunal Federal, até chegar ao trânsito em julgado. Então, vamos lá, né? Então, nós temos um fluxo desse sistema de justiça criminal. Há um crime, né, uma contravenção, uma infração. Em tese, vem uma investigação. Em seguida, um processo judicial. Nesse processo é justamente para, né, definição da responsabilidade penal. Uma vez concluída essa responsabilidade, né, positivamente, ou seja, alguém é culpado pelo crime, ele provavelmente vai ser condenado, e aí existe a execução da pena. Então, entramos aqui por um canto, saímos pelo outro. Quanto tempo que isso demora? Depende muito, mas normalmente não é um prazo curto que as pessoas, né, um prazo curto de se observar. Então, vamos primeiramente entender uma coisa. Me digam, por que as pessoas cometem crimes? Abriu aí uma telinha para vocês aí, para vocês dizerem para mim. Não dá para todo mundo ficar mais quieto em casa,
mais tranquilo? É preciso cometer crimes? Por que a gente movimenta o sistema de justiça criminal? Uma série de razões, eu estou vendo. Dificuldade de lidar com as desavenças da vida, com o ego, desigualdade social. Vão escrevendo aí, pessoal. Por dinheiro, necessidade, problemas mentais, falta de oportunidades na vida, consequências sociológicas da desigualdade. Muito bem, eu estou acompanhando aqui. Obter algum benefício que não possui. De uma forma geral, porque elas querem, não? Será que não é isso, não? Eu quero lá cometer um crime, gostei daquele carro, quero aquele carro para mim, vou pegar. Eu vendo um carro, esse carro zero vale 100 mil, eu vendo aí por 15 mil, já fiz meu dia. Violência simbólica, por poder. Nós temos talvez uma categoria de delinquentes que talvez cometam crimes por manutenção de poder, para obtenção de poder. O convívio social envolve conflitos de interesses, né? Então, alguns mais graves, que seriam, então, os crimes. Ciclo entre se insatisfazer com o possuído, desejar e se contentar novamente com o desejado. Ausência de suporte social e emocional. Injustiça social, desamparo estatal. Impunidade. Às vezes é isso, né? Vale a pena. Violenta emoção. Sim, alguns delitos são cometidos em razão de violenta emoção. Ô, pessoal, deixa eu experimentar fazer uma coisa. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela, porque aí, para aqueles que vão estar gravando, assistir a aula gravada, eles vão poder acompanhar também a minha apresentação. Deixa eu ver isso. A tela inteira. Pronto, deixa eu ver. Aí, o plano... Vamos ver, o plano é que grave aí a tela que está sendo exibido. Isso, Lucas. Esse slide de apresentação é interessante, que permite, né, a participação interativa de todo mundo. Então, aqui, eu estou vendo, nós temos inúmeros fundamentos, não, para justificar por que crimes são cometidos. Vocês estão vendo as respostas? Conseguem ver? Compartilhando a tela. Sim. Isso, ótimo. Então, está vendo aqui, ó. Os que responderam são todas essas aqui, ó. Desigualdade é uma coisa que apareceu com bastante frequência. Falta de oportunidades, necessidade financeira. Então tá, vamos avançar. Isso aqui é um tema de criminologia, né, pessoal? Não vou me adentrar muito nisso, não. Quem é bom em criminologia também é o professor Canedo, né? Acho que vocês tiveram aula... não, vocês não tiveram aula com a Daniela, né, semestre passado. Mas, assim, eu acho que a gente poderia classificar, basicamente, por que as pessoas cometem crimes. Primeiro não existe uma ordem, né? Mas, assim, uma das teorias, uma teoria baseada na economia, é que é uma escolha racional. É o seguinte, aqui, ó, eu calculo o custo e o benefício. Se eu cometer um crime, eu consigo, se eu trabalhar, vamos dar um exemplo, eu trabalhar como um avião do tráfico de drogas, eu vou ganhar aí 2, 3 mil por mês. A chance da polícia vir aqui, dar uma batida, eu ser preso, tal, está muito pequena. Ainda mais nessa época da pandemia. Ainda mais se eu moro aqui no Rio de Janeiro, que o Supremo Tribunal Federal proibiu que a polícia, né, realizasse operações em determinados locais. Então, para mim, vale a pena. A minha opção é talvez trabalhar como servente de pedreiro, ganhar um salário mínimo, trabalhar muito mais, né, e não conseguir o mesmo resultado financeiro. Então, às vezes, isso pode ser uma escolha racional. Né? A pessoa ela pensa na possibilidade de ser capturada, de ser presa, o benefício que o crime vai lhe dar, e ela acha que vale a pena. Existem teorias biopsicológicas. Isso aqui, se a gente fala isso no Brasil, você corre o risco até de você ser linchado, né?
Eles vão falar, não, de jeito nenhum, aqui no Brasil é o direito penal do fato, não pode ser o direito penal do autor. Ninguém pode responder criminalmente pelo que é. Eu concordo, é exatamente isso. Mas é o seguinte, pessoal, não existem fatores biológicos, psicológicos, que podem influenciar pessoas a cometerem crimes? Lá nos Estados Unidos, eles estudam isso muito seriamente, entendeu? Aqui no Brasil, o estudo é muito mais incipiente, né? Mas será que não existem fatores que vão determinar uma certa preponderância daquela pessoa cometer crime? Isso aí talvez seja como exame de DNA, né? Você faz um exame de DNA, detectou lá que tem um gene que você está mais propenso a ter câncer. Não significa que você vai ter câncer, mas, né, existe um fator biológico aí que talvez, né, te dá um risco maior que isso aconteça. Então é o seguinte, será que não tem nenhuma influência, aspectos, né, biológicos, psicológicos, no cometimento de crimes? E isso, gente, alguns falaram por problemas mentais. Não, realmente, tem pessoas que são assim, psicopatas, né? Eles não têm nenhuma empatia, não têm nenhum arrependimento, nenhum ressentimento. Eles praticam as coisas assim sem emoção, né, digamos assim. Então, talvez essas pessoas elas sejam mais propensas a cometer infrações. Outra teoria que às vezes explica por que as pessoas cometem crimes: o ambiente em que ela vive. Né? Eles têm muitos estudos, né, sobretudo com gêmeos, eu não sei se vocês já viram isso, né? Às vezes tiveram um casal teve gêmeos, mas eles foram criados por famílias diferentes. Aí eles procuram ver o seguinte: qual que é a influência do fator, né, o do ambiente externo, e qual que é a influência dos genes na formação da pessoa. Então tem um que virou um médico famoso, tem um outro que virou um ladrão de carros, né? Por que isso aconteceu? Eles não são filhos das mesmas pessoas? Será que foi o ambiente que influenciou isso? Então, realmente, às vezes o ambiente vai ter uma influência aí muito forte. Imagine vocês, né? A pessoa que nasce num local onde o tráfico de drogas é disseminado, as oportunidades profissionais são restritas. O que a gente vai fazer? Qual é a opção? Será que não é mais fácil, não é um caminho até natural, né? Eu começar a desempenhar uma atividade na estrutura do tráfico de drogas, né? O ambiente não está me levando a isso? Às vezes a gente vê lá no meio político brasileiro, né? Por que às vezes a gente detecta tanta corrupção no meio político? Será que, tipo assim, o ambiente facilita essas situações? É uma forma que os políticos têm para poder, né, pensar em reeleições, obter recursos financeiros para se manter, para manter o cargo futuramente na próxima eleição? Então, o ambiente, às vezes, vai ter uma influência importante. Para outros autores, eles falam, não, isso aí é uma questão de rótulo. Crime é uma questão de rótulo, etiquetamento, né? É o labeling approach. O que significa isso? A sociedade define o que é crime. E isso aí varia com o tempo. Determinada conduta pode ser crime numa época, pode não ser na outra. Isso aí, então, depende muito dos valores que a sociedade carrega. E isso, de certa maneira, faz algum sentido. Vejam vocês, drogas, né? A gente está sempre falando de drogas, mas é um tema muito polêmico, né? A população carcerária brasileira, um quarto dela está presa por causa de drogas. Vejam vocês, nos Estados Unidos, né, sempre houve aquela guerra às drogas. Hoje, diversos estados americanos já estão lá permitindo a venda, né, por lazer, né, de maconha. Isso no passado seria crime, hoje não é mais. Hoje é uma lucrativa fonte de recursos e de tributos para o Estado, né? Os estados lá estão ficando milionários, de tanto tributo que incide sobre, né, o comércio de drogas. Então, assim, talvez seja questão de, isso aqui é crime. Quando nós olharmos os crimes contra a dignidade sexual, nós vamos ver que muitos crimes do passado tinham uma carga moral muito grande. Hoje em dia já não se justifica mais. Então, o criminoso daquela época era porque, naquela época, a sociedade quis, entendeu? O problema é que existem alguns crimes que acho que são, né, imemoráveis, né, memoriais, assim. Eles persistem. Homicídio, roubo, estupro. Isso aí, né, não é, acho que só uma simples questão de etiquetamento. E, por fim, até o Durkheim falava muito na anomia, né? Ele falava, como foi mencionado numa das respostas, o crime é um fator assim inerente à sociedade, é uma sociedade cheia de conflitos,
os conflitos ocorrem naturalmente, né? E o crime é uma manifestação social natural, né? Uma sociedade dificilmente vai conseguir viver sem que exista o delito, né? Ele é visto como um fenômeno social, assim, inexorável, né? Que não tem como ser evitado. Então, pessoal, o que acontece, né, na minha perspectiva? Existem diversas teorias que podem tentar explicar por que as pessoas cometem crimes. Às vezes, esses fatores estão presentes em maior ou menor medida, né, dependendo aí da situação, né? Crimes de colarinho branco, talvez o que prepondere seja uma escolha racional. A pessoa teve uma formação universitária, educação, tudo do bom e do melhor, ainda assim ela comete crime. Pode também ter uma influência do ambiente. A questão da Operação Lava Jato, né? Todas as empreiteiras grandes do país estavam envolvidas naquilo. Dificilmente eu acho que uma empreiteira conseguiria se estabelecer, pegar obras públicas do governo, se não entrasse lá no clube, no cartel que existia de obras superfaturadas. Então, assim, o ambiente talvez levou uma ou outra empresa a esse tipo de situação. Então, assim, é verdade, alguns crimes podem ser cometidos por necessidade, mas eu acho que isso aí, não sei, né? À medida que a sociedade vai melhorando a condição de vida do cidadão, cada vez isso se torna menor. A desigualdade pode ser um fator também, não tem dúvida, né? A desigualdade social. Mas, por outro lado, também não é um fator determinante, né? Tem muitas pessoas numa situação, né, que ocupam os estratos mais baixos da sociedade não estão delinquindo. Então, é difícil, né? Não é matemática, isso é uma ciência social, mas pelo menos dá uma pequena luz aí por que as pessoas cometem crimes, ok? Vamos avançando, então. Aqui. Vejam vocês, isso aí são dados que eu consegui, a gente não consegue dados do mundo inteiro no mesmo tempo, mas olha só, foi um dado da ONU, ela tem um escritório, né, o NODC, o escritório da ONU para drogas e crime. Em 2017, morreram no mundo homicídios, né, dolosos 464 mil. Em 2019, foi o dado que eu consegui mais recente, só no Brasil foram 64 mil. É uma coisa, assim, grave, né, pessoal? Vejam só, o Brasil sozinho, de quase 200 países no mundo, ele responde por 64 mil dos 464 mil crimes cometidos. Embora haja essa divergência aí de 2 anos, né? Metodologicamente, não é a melhor comparação. Mas eu peguei o dado 2017. Em 2019, nós tivemos 51 mil estupros no país. Um detalhe, pelas estimativas, né, nós temos, todo ano tem o Atlas da Violência que é divulgado, os estupros normalmente respondem aí por 10% do que foi notificado de crime cometido. Então, eles estimam que, na realidade, a gente tem mais de 500 mil de estupros por ano. Roubo de veículos. Em 2019, foram 200 mil veículos roubados. Se a gente somar isso aqui, dá mais de 300 mil crimes cometidos, crimes que levam as pessoas à prisão. E isso num período de 1 ano. Vocês têm ideia quantos crimes, quantas pessoas estão presas hoje cumprindo pena? Aí eu peço que vocês escrevam um número aí. Vamos ver quem dá um chute mais preciso. A resposta aí, não precisem olhar não. Vocês vão encontrar no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. No site lá do BNMP. Mas o que vocês acham aí? Quantas pessoas atualmente estão presas no Brasil? Agora eu acho que eu esqueci que eu estou compartilhando a tela. Eu estou dando a resposta, né? Ó, os números estão aí. 249 mil, 3 milhões. Isso mesmo. 1 milhão, 2, 3. Está crescendo. Quem dá mais? Está igual leilão, né, gente? 4 milhões. Vocês colocaram aqui diversos números, né? Os mais variados aí, então, exageraram um pouquinho, não chegamos aí nessa faixa aí de 6 milhões, 5 milhões, não, né? Mas aqui, pelo BNMP, isso aqui muda de hora em hora, pessoal.
Não sei se vocês estão vendo aqui, 907.077 pessoas estão privadas de liberdade no Brasil. Existem ainda 335.321 mandados de prisão que foram expedidos, mas que estão aguardando o cumprimento. Ou seja, ou estão foragidos os réus, ou estão sendo procurados, não foram ainda localizados. Mas, assim, nossa população carcerária está chegando aí a quase 1 milhão. Nós somos o terceiro estado no mundo em termos de população carcerária. Perdemos para os Estados Unidos, para a China, já ultrapassamos a Rússia e estamos em terceiro lugar. Mas aí a questão é, então nosso sistema é altamente punitivo. Pessoal, infelizmente, por mais triste que pareça, acho que não exatamente. Se o nosso sistema fosse punitivo, eficiente, como é, por exemplo, o sistema americano, nós teríamos realmente milhões de pessoas presas. Eu acho que nós estamos numa situação que temos crimes demais. Vejam vocês, só esses 3 tipos de infrações aqui foram praticados em um ano. 300 mil crimes que levam as pessoas presas. Se nós pegarmos esses 3 crimes e multiplicar por 3 anos, nós já alcançamos a população carcerária que está presa hoje, 907 mil. Então, assim, tem muito... E fora as outras infrações que existem, né, gente? O Código Penal aí tem centenas. Então, assim, o nosso sistema, triste que pareça essa afirmação, ele deveria ter mais pessoas presas, pela quantidade de crimes cometidos. O que nós veremos, eu vou mostrar para vocês no final, é que o percentual de pessoas que são julgadas efetivamente e presas é uma proporção ainda não tão grande. E tudo também vai depender de um fator essencial, gente, a questão financeira. Se você tem dinheiro e você ocupa, né, o extrato do andar de cima, o sistema de justiça é um. Agora, se você ocupa o andar de baixo, o sistema de justiça funciona de outra maneira. Vamos supor, então, aqui, para ver como é que as engrenagens do nosso sistema de justiça estão funcionando. Um homicídio foi cometido. O que acontece? Me digam. Isso, gente. Acho que exatamente, não acontece nada, né? Hã? Não, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar. Isso, ótimo. Aqui, Isso aí, Lucas. Então, assim, eu achei que vocês estavam lá falando assim, não acontece nada, né? E às vezes não acontece nada, pessoal. Né? Houve um crime. Pronto, não acontece nada. Reze para você não ser vítima de crime novamente. Mas, assim, o ideal é que esse crime seja notificado, né? Que ele seja notificado para que sejam tomadas providências. E aí, o que normalmente acontece? Vou ligar para o 190, vou chamar a polícia aqui e vou fazer um BO. E aí, como é que funciona? Nós temos na Constituição que fala quais são as polícias que nós temos. O artigo 144 menciona aqui, nós temos Polícia Militar, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, polícias penais, que são aquelas que cuidam das penitenciárias, e a Guarda Municipal, ela acabou que ela virou um corpo policial. Eu me lembro quando foi inaugurada aqui a Guarda Municipal de Belo Horizonte, o pessoal ficava lá com aquelas tasers, assim, né, andando de bicicleta, às vezes, aqui na Pampulha, né, dando choque, assim. Eu falei, gente, é difícil você enfrentar a criminalidade. A Guarda Municipal, o plano dela principal é você proteger o patrimônio do município. Então, eu lembro que tinha aqui o Museu de Arte da Pampulha, tinha a Igreja da Pampulha, então os policiais, os guardas municipais faziam a fiscalização. Mas hoje, o que acontece? Eles têm viaturas, têm armas, né, têm diversos apetrechos aí para poder enfrentar aí a criminalidade. Porque atentar contra o patrimônio do município, muitas vezes se atenta por meio de roubo, meio de furto, né, crimes que envolvem até violência. O que acontece? Todas essas polícias, à exceção dessas duas em vermelho, elas têm um papel, assim, e a exceção da Polícia Penal também, um papel de prevenção do crime. Eles cuidam do policiamento ostensivo. Então, vocês estão vendo policiais militares a cavalo, andando de viaturas, parados em determinadas localidades da cidade para, né, fazer o patrulhamento, mostrar que existe fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal, mesma coisa nas estradas, está lá tentando prevenir que crimes ocorram. Mas uma vez ocorrido um crime, o que vai acontecer?
A polícia militar conseguiu prender, capturar em flagrante a pessoa. Eles encaminham ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. Por qual razão? Porque essas duas polícias em vermelho, elas são conhecidas como polícias judiciárias. É polícia judiciária porque elas que dão apoio ao Poder Judiciário. São elas que vão fazer a investigação que, posteriormente, vai ser encaminhada para a Justiça Estadual ou Federal. Né? Então, assim, o inquérito que foi mencionado aí, né, foi o Lucas, né? Mencionou aí, ó, a Polícia Civil instala um inquérito. Sim, se for um crime de competência da Justiça Estadual, a Polícia Civil cuida do caso. A maioria dos crimes é de competência da Justiça Estadual. Mas se for um crime de competência da Polícia Federal, é a Polícia Federal que vai fazer esse inquérito. Então, por exemplo, o crime de redução à condição análoga de escravo é um crime federal. Sonegação de tributos, crimes contra a economia, contra o sistema econômico-financeiro, é de competência federal. Então, todos os crimes internacionais, tráfico de drogas internacionais, tráfico de pessoas internacional, corrupção internacional, tudo isso é a cargo da Polícia Federal. Por quê? Quem julga esses crimes é a Justiça Federal. Então, o que vai acontecer? A polícia vai investigar o caso. Vocês estão acompanhando aí aquela senhora que vendeu a vacina, né, a suposta Covid para alguns empresários aqui em Belo Horizonte? O que está acontecendo? É isso. Eu confesso aí que eu estou até na dúvida porque que a competência é federal. Por que a Polícia Federal que assumiu isso? Provavelmente eles estão falando aí, deve ter algum indício de fraude no Ministério da Saúde, ou seja, é um órgão da União, né? A União é um órgão federal, então isso aí atrai a competência federal. Mas, ao meu ver, foi um estelionato. Ela pegou um pessoal meio egoísta que queria ganhar dinheiro e passar na frente de todo mundo, vendeu a vacina para eles, botou o dinheiro no bolso, deu um golpe, ou seja, obteve uma vantagem devida e ilícita mediante fraude em relação à vítima, né? E está tendo uma investigação que é sempre documentada aí no MGTV, os próximos passos, gastando um dinheiro de investigação, não sei para chegar até que ponto. Então, ou seja, a Polícia Federal está encarregada disso. Imagine que a polícia concluiu essa investigação. Qual que é o próximo passo? Enviar para o Ministério Público oferecer a denúncia? Perfeito. Então, assim, concluído o inquérito, né? Fala assim, nós temos aqui um crime cometido, nós sabemos quem foi, encaminha para o Ministério Público. O inquérito, pessoal, pode não dar em nada. E isso não é raro, sabe? Eu acho que a maior parte dos inquéritos chega assim, não conseguimos identificar o autor do crime, esse fato não constitui crime, não tem provas para poder processar ninguém, então arquiva-se o inquérito. Né? O Ministério Público sempre vai ter que ser encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público é que vai tomar essa decisão, se ele vai arquivar, se ele vai oferecer a denúncia, ou se ele vai pedir mais provas, porque as provas que foram produzidas não são suficientes. Mas vamos supor que, nesse caso aqui, o Ministério Público ele foi acionado, né, recebeu o inquérito, ele achou que tem elementos, né? Então, ele vai oferecer uma denúncia. Aqui, gente, esse aqui é o Ministério Público brasileiro, né? Foi a melhor foto que eu achei aí, mas não está tão nítido, né? Mas dá para ter uma ideia. Nós temos basicamente 2 ministérios públicos. Aliás, eles falam que a instituição é una, né? Mas, assim, basicamente cada estado tem seu Ministério Público. Quem entra lá são os promotores de justiça, né? Vocês, no futuro, alguns de vocês serão. Vocês farão um concurso aí para promotor de justiça e ingressarão nessa carreira. Tem também o Ministério Público da União. O Ministério Público da União ele é dividido. Nós temos lá os procuradores da República, né? Eles ficaram muito conhecidos aí na Operação Lava Jato. Você faz um concurso para procurador da República. Tem os procuradores do trabalho, né? Você faz um concurso para essa categoria do Ministério Público do Trabalho, que atua junto à Justiça do Trabalho. Existe o Ministério Público Militar, que é o Ministério Público que atua na Justiça Militar Federal, ou seja, a justiça que julga os crimes das Forças Armadas. E nós temos o Ministério Público estadual, praticamente, né, do Distrito Federal. Só que, assim, ele é mantido por recursos da União. Então, assim, né, o Distrito Federal tem essa situação atípica, né, na Federação Brasileira. Ele é integrado, faz parte, é um componente do Ministério Público da União. Então, assim, os promotores de justiça ou os procuradores da República, que são os 2 casos mais comuns para a gente,
né? Um atua na Justiça Estadual, o outro atua na Justiça Federal. Eles, se virem que tem elementos, vão oferecer uma acusação contra o réu. E aí eles oferecem para quem? Aí abre a grande caixa, né? Esses aqui são os órgãos judiciais. Eles podem oferecer para qualquer um desses órgãos, praticamente, né? Na cúpula tem o Supremo Tribunal Federal. Se por acaso o crime for praticado por um senador, um deputado federal, a denúncia tem que ser oferecida no STF, é o que eles chamam, né? Eles falam educadamente em foro por prerrogativa de função. Mas, na verdade, é um foro privilegiado, tratamento diferenciado para determinadas castas, né? O CNJ é um órgão de fiscalização, né, pessoal? Ele fiscaliza todo o Poder Judiciário, menos o Supremo Tribunal Federal. Para ele não se oferece denúncia, não. O aspecto dele é mais atuação administrativa. Mas aqui nós vamos ter o Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o STJ. Todos com a ramificação de varas e juízes, né, abaixo deles. Qual é o único órgão judicial aqui que não tem competência penal? Alguém sabe me dizer? O eleitoral? Não, o eleitoral ele tem competência. Do trabalho, então. Isso, do trabalho, perfeito. O eleitoral ele tem os crimes eleitorais, né? Nós temos lá o Código Eleitoral, a parte final dele tem vários crimes eleitorais. Então, o juiz eleitoral, o TSE, julgam esses crimes. Mas o Tribunal do Trabalho, não. Eu confesso que eu até já vi casos em que um procurador do trabalho ofereceu uma denúncia por trabalho escravo na vara do trabalho, e o juiz do trabalho julgou esse caso, condenou o réu a pena criminal. Eu falei, gente, tudo é possível, mas, assim, isso aí não resiste a nada. Um recurso aí anula-se facilmente uma condenação como essa. Então, assim, todos os órgãos vão ter, cada um com a sua competência. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui embaixo, ó, Justiça Especial e Justiça Comum. Qual que é a diferença de uma e outra? A Justiça Especial aplica leis especiais. Então, vai aplicar a CLT, vai aplicar o Código Eleitoral, vai aplicar o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar. A Justiça Comum, ela aplica a lei comum. É o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código Tributário. Então, assim, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, eles julgam pela lei comum. A única exceção tem aqui embaixo do STJ, tem o TJM. TJM é o Tribunal de Justiça Militar. Ele está aqui colocado na Justiça Comum, mas não é Justiça Comum, assim, ele é vinculado, alguns estados não têm um Tribunal de Justiça Militar, a maioria deles. Os únicos estados que têm é Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Se vocês tiveram aula com o professor Fernando Galvão, né, ele é juiz, né, civil do Tribunal de Justiça Militar, ele ocupa lá esse tribunal, ao passo que a professora Daniela, ela está aqui embaixo, na Auditoria Militar Estadual. Ela está em primeiro grau, julgando os crimes militares praticados por policiais militares e bombeiros aqui de Minas Gerais. Então, pessoal, assim, é cheio de coisas, né, de órgãos jurisdicionais para onde uma denúncia pode ser encaminhada, né? Eu estou aqui, ó, tem o TRF, Tribunal Regional Federal, nós temos 5 no país, divididos por regiões. Abaixo do TRF tem os juízes federais e nós temos também o Juizado Especial Federal, que julga infrações de menor potencial ofensivo e também julgam os casos, né, de cíveis de até 60 salários mínimos, né? Pessoal, deixa eu só voltar aqui para adicionar mais gente aqui na sala que estão solicitando, só um instantinho. Pronto. Vamos voltar, então. Então, nós temos o infinito. O grande problema é o seguinte, pessoal. Imagine oferecer uma denúncia aqui embaixo para um juiz federal, para um juiz estadual, para um juiz eleitoral, numa auditoria militar. O que vai acontecer? Tem recurso para o TRF, tem recurso para o TJ, aí depois tem recurso para o STJ, aí depois tem recurso para o STF, e aí transitou em julgado, acaba. Será que isso aí demora muito tempo? Vocês conhecem aí os ministros do STF? Podem digitar para mim o nome de todos eles? Estou marcando aqui no relógio. Quanto tempo vocês vão gastar para poder digitar todo mundo? Fux, Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia,
Sérgio Melo aposentou. Tá valendo, não. Toffoli, Marco Aurélio, Cássio Nunes, isso. Tá faltando, não tá? Alexandre de Moraes, Lewandowski, que mais? Fachin. Acho que já foram todos, não foram? Acho que foram todos. Barroso. O Barroso eu não tinha visto. O Barroso, pronto. A Rosa Weber já tinha falado, pronto. Aqui, Gilmar Mendes, Gilmarzão. Quem vai esquecer o Gilmarzão? Tem razão. Esse é o mais famoso ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, vocês gastaram aí uns 40 segundos, 30 segundos. O desempenho de vocês está bom, né? Vamos ver agora se vocês conhecem aí o nome. Deixa eu terminar de... E o nome desses aí, vocês conhecem? No passado, vamos ver quantos segundos vocês vão demorar para preencher. Luiz Felipe Salomão... Esse não, 2014? Os jogadores da seleção brasileira. Tá. Neymar, Firmino, Cebolinha, não sei... Daniel Alves, Marcelo, Gabriel Coutinho, Gabriel... Alisson, Fagner, Thiago, esse aí tá bom. Marquinhos, Renato Augusto. O pessoal, mas essa brincadeira eu tô fazendo é o seguinte. Há alguns anos, né, sei lá, há 20 anos, 10 anos, ninguém conhecia o Supremo Tribunal Federal. Você pedia para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tinha nem ideia. Isso parece que é um processo mundial, né? As Supremas Cortes, né, elas estão aí ganhando, né, um poder político muito grande, uma atuação, uma intervenção, né, na sociedade bem significativa. Mas você sabia de cor os jogadores da seleção, parece que agora já está invertendo um pouco. E eu estou fazendo isso com vocês são estudantes de direito, né? Mas eu já fiz isso com diversos públicos. E normalmente é isso, o pessoal está sabendo mais indicar quem é ministro do Supremo do que quem é jogador da seleção brasileira de futebol, né? E aí o que vai acontecer? Mostra a importância que o judiciário aí está tendo, né, no cenário, né, brasileiro. E aí vamos em frente. Como é que o Supremo, não só o Supremo, né, gente? O Supremo é o maior tribunal de justiça criminal que nós temos, né? Ele julga tudo lá em matéria penal. E o que é que eu posso verificar hoje em dia no nosso sistema de justiça? Tem uma desigualdade muito grande, pessoal. É uma desigualdade material e uma desigualdade simbólica. Qual que é a desigualdade material? Se vocês pegarem lá os relatórios do Departamento Penitenciário Nacional, vocês vão ver que 75% da população carcerária tem o primeiro grau completo, no máximo. Gente com um curso superior, eu acho que é 0,5% que está preso. E nós temos uma população que 13% da população brasileira, se eu não me engano, tem curso superior. Existe uma proporção muito grande. É mais ou menos o seguinte, quanto menos instruído, menos recursos financeiros tem, e maior é o risco de estar preso. Então, essa desigualdade material é muito grande. Se a gente verificar os principais crimes que levam as pessoas à prisão, ou é drogas, ou é crimes contra o patrimônio. Mas nós temos também uma coisa que não é também mais grave, mas é igualmente grave, uma desigualdade simbólica. A própria lei estabelece tratamentos diferenciados para algumas pessoas. Quando uma lei de um país faz isso, pessoal, é porque assim, a desigualdade está institucionalizada. Então, nós temos foro privilegiado para determinadas pessoas. Se eu cometer um crime com vocês, vocês vão ser julgados em primeiro grau. Eu julgo vou ser julgado no meu Tribunal Regional Federal. Nós temos, por exemplo, parlamentares que têm imunidade, não é imunidade, né? Eles podem pedir a suspensão do processo, caso aprovado pela Casa Parlamentar. Nós temos vereadores que são isentos de serem jurados de tribunal do júri. Nós temos juízes e promotores que podem escolher dia e hora para prestar depoimento em processo judicial. Ou seja, a lei está cheia de coisinhas, advogados que têm sala especial em caso de prisão. Então, a lei está cheia de coisinhas dando tratamento diferenciado para determinadas pessoas. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Outra coisa, um problema do nosso sistema de justiça. Uma justiça 3D.
Hoje, habeas corpus, o que é um habeas corpus? Vocês talvez tenham uma noção, né? Podem não ter estudado, vocês viram talvez em direito constitucional, mas no processo penal vão ver com mais detalhes. Mas é uma ação para evitar que alguém permaneça preso injustamente, indevidamente. Só que o habeas corpus no Brasil hoje, ele é usado para tudo. Vocês viram lá, o Supremo Tribunal Federal julgou a suspeição do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz, por meio de um habeas corpus. É uma coisa totalmente atípica, mas habeas corpus serve para tudo. E o mais curioso é o seguinte, já aconteceu isso comigo, eu recebi uma denúncia, aí a parte foi e impetrou um habeas corpus no tribunal, falando, o juiz não pode receber a denúncia, foi recebida indevidamente, tal. Aí eu tenho que explicar para o tribunal, não, tem indícios da autoria, tem prova da materialidade, por isso que eu recebi a denúncia. Eu posso até absolver o réu, mas existem elementos para dar início ao processo. Aí, no meio do processo, o advogado pediu para extrair uma prova lá, falou que era ilícita. Eu falei, não, a prova foi produzida corretamente. Impetrou um habeas corpus no tribunal, falando que eu fui prepotente, que eu era prova ilícita, não sei o quê. Aí eu estou lá, eu tenho que prestar informações ao tribunal. Falar, não, tribunal, a prova foi produzida corretamente, respeitado o contraditório, não teve nada de ilícito, a meu ver. No final das contas, eu condenei o réu. Ele apelou, né, apresentou a apelação, mas ele apresentou um habeas corpus também para o tribunal, falando que eu errei na dosagem da pena, não sei o quê. Eu falei, gente, tudo que eu faço aqui no processo tem um habeas corpus. Às vezes eu estou discutindo o processo em primeiro grau e o tribunal está discutindo quase que simultaneamente a mesma questão em segundo grau. E isso multiplicado, pessoal. Aí vai para o STJ, aí vai para o Supremo Tribunal Federal. Às vezes o mesmo processo que tramita em primeiro grau, ele está sendo discutido em todas as instâncias do judiciário. A Lava Jato era o maior exemplo disso. Então, assim, o juiz espirrou habeas corpus. E no Brasil tem um detalhe, a pessoa não precisa estar presa para usar o habeas corpus. É uma coisa totalmente atípica. Não conheço outro país do mundo em que isso acontece. Então, assim, nossos tribunais hoje estão entupidos de habeas corpus, né? Eles só julgam habeas corpus, e fica essa coisa assim, as outras questões deixam de ser julgadas porque está lá o habeas corpus. Prescrição, pessoal. Nossa, eu me lembro a prescrição quando eu estava lá em Michigan. O meu plano lá foi estudar o sistema de justiça brasileiro, criminal. Aí eu estava querendo, na verdade, o meu plano era estudar o plea bargaining, né? Aquela negociação que existe nos Estados Unidos entre o promotor e o advogado de defesa para aplicar a pena, né? E eu, para poder aplicar isso no Brasil, eu falei, não, eu tenho que explicar para eles como é o sistema de justiça criminal. Sabe o que eu ouvia falar lá? Assim, eu contava para eles como funcionava o nosso sistema, o que eu mais ouvia eles era uau. Todo mundo ficava assim, uau. Nossa, é assim que funciona mesmo? Nossa, uau. Tipo assim, fantástico, é inacreditável como é que funciona. E a prescrição é um exemplo disso. Nós temos prescrição antes de iniciar o processo, depois, durante o processo, depois que o processo é concluído, já na fase de execução da pena, né? A prescrição, nós temos prescrição retroativa, nós temos prescrição com redutor etário para quem tem mais de 70 anos, quem tem menos de 21 anos. Nós temos tantas regras de prescrição que acaba assim, dificilmente um processo vai chegar ao fim sem ter prescrito, né? Eu vi uma vara nesse negócio de administração da justiça que eu tenho implantado, no Piauí, ela falou lá, no ano passado, 44% dos processos foram prescritos. Ou seja, imagina, em cada 10 processos, quase 5, eles valem um nada jurídico. Esforço de investigação, de denúncia, de apuração de fatos, e para gerar em nada. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona a prescrição? Você tem um prazo para iniciar a ação. Se você demorar, por exemplo, normalmente é 5 a 10 anos a prescrição. Para iniciar a ação, prescreveu. Agora, uma vez iniciada a ação, não há prescrição mais. Eles não admitem prescrição, por exemplo, para crimes de sangue, homicídio. Eles não admitem prescrição para crimes de violência sexual contra crianças e contra terrorismo. Nós fizemos a opção, por exemplo, de tornar imprescritível o racismo e a ação de grupos armados paramilitares, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que teria muito mais sentido ser imprescritível um homicídio, que é o crime mais grave que existe, um estupro de uma criança, que vai traumatizá-la aí, talvez pelo resto da vida, né? Ou condutas, realmente, talvez atividade de grupos paramilitares, sim, né? É grave, é severo isso. Presunção de inocência, gente. Tem essa discussão no Brasil aqui, eu confesso, para mim eu já estou cansado disso. O que acontece no Brasil? Quando eu explicava isso nos Estados Unidos, eles falavam, uau, ficavam encantados, né, com o total nonsense da situação. Eu chegava e falava assim, aqui no Brasil nós temos a presunção de inocência.
Aí o americano chegava assim, não, mas aqui nos Estados Unidos também temos a presunção de inocência. Ele falou, mas aqui no Brasil, a presunção de inocência dura até o trânsito em julgado, quando você esgotar todos os recursos. Ele falou, é mesmo? E quanto tempo que demora isso? Eu falei, se você tiver um bom advogado, 10 a 15 anos. Aí o pessoal chegou, mas peraí, mas então a pessoa ela é condenada e fica 10 a 15 anos solta? Eu falei, Uau, nossa, que... Porque assim, lá o júri condenou, a pessoa vai presa, às vezes ela está aguardando um julgamento preso, né? E aqui no Brasil o que acontece? Já houve casos, por exemplo, a chacina de Unai, não sei se vocês se recordam desse caso, foram auditores fiscais do trabalho mortos enquanto fiscalizavam a fazenda. O réu foi condenado a 1 século de prisão, 100 anos, ele estava lá no julgamento, foi condenado, saiu do julgamento e foi para casa. Aí ele vai recorrer até o STF daqui a mais uns 10, 15, 20 anos. O processo ele foi julgado depois de 14 anos que o crime aconteceu. Aqui em Minas Gerais, eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa, para julgar o júri, o primeiro julgamento, o tempo médio são 6 anos. Para chegar ao trânsito em julgado, o tempo médio são 15 anos. Então, se vocês tiverem um familiar morto hoje, em 2021, provavelmente, se esse agente que matou for preso, né, for processado, aliás, ele vai vir a ser preso em 2036. Porque aí se passaram os 15 anos do trânsito em julgado, permitindo que a presunção de inocência hoje acabe. Então, gente, a presunção de inocência hoje virou isso. Ela é uma mentira, né? Ao estilo Goebbels, né? A sentença criminal. Né? Você faz uma sentença como juiz, não tem valor nenhum. Essa sentença é confirmada pelo tribunal, foi repetida, não, começou a melhorar. O STJ manteve a sentença, está começando a virar verdade. O Supremo falou que valeu, pronto, agora sim. Agora a sentença tem algum valor. Aquela mentira se convolou numa verdade. E os recursos, pessoal? Recursos merecem um aspecto à parte. Né? Deixa eu acontecer aqui. Nós temos aí o nosso Poder Judiciário, basicamente a Justiça Comum, juiz de primeiro grau, TRF, Tribunal de Justiça, STJ, nossa terceira instância, digamos assim, o Supremo, nossa quarta e última instância. Parece aquelas bonequinhas russas, sabe, a matriosca. Você acha que tem 4 recursos aqui no Brasil? 3 recursos? Não, gente. Nós temos dezenas de recursos. Vejam vocês, isso aqui era um caso civil. Esse caso civil, mas se aplica também no processo penal. Uma ação rescisória. Sabe quando o presidente lá, hoje o Fux, está lá anunciando o julgamento, vou julgar hoje a ação rescisória 1422 do Distrito Federal. Aí ele vai anunciar o processo. É um agravo regimental, em agravo regimental, em base de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento, contra a decisão da presidente dessa corte que, ante a impropriedade manifesta do recurso, negou seguimento a recurso extraordinário dirigido contra acordo do plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento agravo regimental interposto com decisão monocrática, extinguiu a ação rescisória sem julgamento do mérito, ante a ausência de decisão de mérito a ser rescindida. Tem que ser locutor de corrida de cavalo, né, para falar. Ô, gente, só no STF, olha que tanto de recurso que foi manejado. Esse processo demorou 15 anos de tramitação só no STF. E foi um nada jurídico. Foi um processo extinto sem julgamento do mérito. Não tenham dúvida, pessoal. Um sistema que permite essa quantidade de recursos, ele não tem a mínima chance de funcionar. E vejam o que é mais grave. Isso aqui foi um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Alguns países, a OCDE, o Brasil não faz parte. Eles fizeram um estudo interessante. Quanto que cada estado gasta em termos de justiça? Então, eles fizeram proporcionalmente ao PIB, ao Produto Interno Bruto do país. O Japão e a Noruega são os que gastam menos. Eles gastam 0,05% do PIB com o judiciário. Aí vai aumentando, a Itália que é 0,21, vai subindo, até chegar a Israel, que gasta mais, 0,82. O Brasil, gente, ele gasta 1,5% do PIB com o Poder Judiciário. Ou seja, ele gasta proporcionalmente umas 7 vezes mais do que a Itália dedica ao seu judiciário. Ele gasta quantas vezes mais? 30 vezes mais do que o Japão gasta com o Poder Judiciário. Lá no Japão, a pessoa recorrer ao judiciário é um sinal de, como é que fala? De fraqueza. Né? Fala assim, você não resolveu o seu problema por si só. Você precisou recorrer a uma outra pessoa. Talvez por isso que o judiciário lá seja tão pouco assim, né, vitaminado. Em compensação, no Brasil, o nosso judiciário é o que tem, é a primeira forma de resolução de conflitos do país. Você tem um problema para resolver, vai lá no judiciário. É de graça, não precisa de advogado,
né? Não precisa pagar custas, não precisa nem de conhecimento jurídico. Você vai no juizado especial lá que ele resolve o seu problema. Então, isso é muito ruim. O sistema vai ser lento, o sistema vai ser pouco eficiente, é um sistema que gasta muito. Isso gera descrédito, gera prejuízo econômico, a sensação de impunidade, às vezes, é muito grande. Para as pessoas que trabalham no judiciário, eu vejo isso, pessoas doentes, estão lá enxugando o gelo, né? Elas produzem, mas, assim, o resultado é pífio, né? A desmotivação, assim, generalizada. Eu vejo, às vezes, que tem nas varas judiciais verdadeiros zumbis, pessoas que estão, assim, sabe, mortos-vivos lá, desestimulados, né? Querendo, sem muito perspectiva. Estou vendo aqui, gente, tem uma dúvida, pode perguntar. Eu estou muito falante assim, é para correr e observar o horário, mas diga. Ai, perdão, vai ser rápido. Só uma dúvida rápida. Eu não entendi esses dados, porque o Brasil é realmente muito grande, tem muitas pessoas, muitos processos, enquanto esses países menores têm muito menos habitantes e menos processos. Como que esses dados foram feitos? Eu não sei se eu perdi isso. Não, perfeito. Os dados foram o seguinte, acabou que, Lucas, são dados absolutos. Não fez nenhuma consideração em termos de população, nenhuma consideração em termos de processo, simplesmente chegou e falou assim, qual que é o orçamento do judiciário? No Brasil, ano passado, o orçamento foi 100 bilhões de reais para manter todo o judiciário brasileiro. Isso fora o Ministério Público, gente. O Ministério Público, acho que é outros, nem sei quanto que é, acho que é mais 40, 30, 20 bilhões para manter o Ministério Público. E aí eles chegaram proporcionalmente esses 100 bilhões ao produto interno bruto. Quanto que representa? Representa 1,5%. Então, assim, o Estado brasileiro gastou 1,5% da riqueza do país para manter o judiciário. Aí os outros países, nessa mesma análise, o Japão gastou 0,05%, a Itália 0,2%, Israel 0,8% e por aí vai. Você realmente falou assim, não, mas está certo, tem muito processo no país, tem muita população grande, mas, por exemplo, a Índia tem uma população muito maior, ela gasta muito menos com o judiciário. A Índia é o país que tem mais faculdade de direito no mundo, ganha até do Brasil. Nós temos aí, acho que 1.300, 1.400 faculdades, a Índia tem mais. Mas, mesmo assim, o poder judiciário lá é menor, é mais enxuto. Tem essa questão de processo, mas acaba que a gente não pode considerar o quantitativo de processo, pessoal, como um elemento para verificar isso, se o judiciário gasta muito ou não. Ele é um elemento endógeno ao sistema. Seria mais ou menos, não sei se vocês lembram disso, é mais ou menos assim, o biscoito é mais fresquinho porque vende mais, ou ele vende mais porque é mais fresquinho? Tipo assim, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós temos um gasto muito grande porque temos muitos processos, ou porque nós temos muitos processos, o gasto é muito grande. Então, o que eles fazem? Eles fazem comparações, às vezes, pela quantidade de habitantes. Por exemplo, nós temos aqui no país, normalmente, a média aqui são 200 servidores do judiciário a cada 100 mil habitantes. Eu acho que é o maior número que tem no mundo. Sabe, a nossa folha de salário do judiciário é muito grande. E é um judiciário pouco eficiente. Na Inglaterra, eles têm 30 servidores a cada 100 mil habitantes. Na Argentina, que é o segundo lugar, eles têm 150 servidores a cada 100 mil habitantes. Ou seja, tem muita gente trabalhando no judiciário brasileiro. Né? Então, assim, tem vários critérios, né? Isso aí é questionável, mas eu falo assim, o custo absoluto do judiciário brasileiro é muito grande, pessoal. É elevadíssimo, né? E, assim, essa minha atuação em administração da justiça tem por objetivo isso, nós precisamos ser mais eficientes, reduzir custos, tramitar o processo mais celeramente, ser mais organizados, e o que eu vejo é o seguinte, isso é perfeitamente possível. O problema para a gente não é falta de pessoal, não é falta de dinheiro, é falta de organização no trabalho, como tudo no Brasil. Vocês veem como o Brasil tratou aí a pandemia, desde o governo federal até estados e municípios, né? Assim, tantas barbaridades que nós vimos, por quê? Falta de gestão. Pessoal, estamos chegando ao fim. Passou um pouquinho, mas hoje é a aula inaugural, então peço que me perdoem um pouco. Para não ficar tudo só em termos muito abstratos, gente, eu quis trazer para vocês dados de uma pesquisa que a Clínica de Trabalho Escravo fez. O que nós fizemos? O PNUD, né, o Programa da ONU de Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento,
e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, eles estavam lá, fizeram um edital, né? Várias universidades concorreram, nós ganhamos esse edital e nós fizemos uma pesquisa sobre o trabalho escravo no país. O que aconteceu? Nós pegamos processos que vão de 2008 a 2019, criminais sobre trabalho escravo. Nós apuramos que houve 2.679 réus que foram acusados do artigo 149. Desses réus, 1.752 foram julgados, ou seja, né, nem todos foram julgados ainda, mas uma parcela significativa, né, foi julgada. Desses, 441 foram condenados em primeira instância, e do total, 112 condenados com trânsito em julgado. Isso significa que 4,2% dos réus denunciados foram condenados definitivamente. Pessoal, eu acho isso aí muito pouco. A cada 100 réus acusados de trabalho escravo, 4 são condenados definitivamente no país. Eu falei, gente, como é que é no resto do mundo? Aí eu comecei a estudar. Lá no Japão, o Japão é um terror também, né, pessoal? O Japão, o índice de condenação lá é 99%, 99,7% em algumas situações, em caso de homicídio. Tanto é que aquele brasileiro, né, o Carlos Goscher, né, aquele empresário, ele fugiu do Japão porque ele estava sendo julgado lá, ele não tinha dúvida nenhuma que ele seria condenado. Então, assim, é o outro extremo. Mas os Estados Unidos também tem um sistema bem punitivo, gira lá em torno de 88%, 83%, depende se é justiça federal ou justiça estadual. Na Europa, a Europa é muita variedade, né? Mas eles falaram que a média lá era em torno de 65%. Então, assim, cada 100 réus acusados, 65 são condenados. Esse número do Brasil, gente, é muito pouco. E sabe por que tem esse número? Porque são réus do andar de cima. Normalmente, quem comete o trabalho escravo é um empresário, é um fazendeiro, ele tem condições de contratar um advogado. E aí ele consegue, né, elaborar uma boa defesa, tal, diferentemente dos réus do andar de baixo. Aquele réu do andar de baixo, que ele cometeu um furto, um tráfico de drogas, provavelmente vai ser defendido por um defensor público, que está lá atolado de serviço, não tem condição de dar atenção específica para ele, ele vai permanecer preso durante o julgamento, ele vai ser condenado, provavelmente não vai recorrer, pronto, já está cumprindo pena. Então, assim, dependendo, né? Então, assim, é um país de contradições. Ao mesmo tempo que tem um nível de impunidade elevadíssimo para quem está no andar de cima, tem uma certa punição, sim, para quem está no andar de baixo. E aí a gente vê, né, que 40%, se não me engano, 45% da população carcerária são crimes contra o patrimônio, 27% é tráfico de drogas, né, e o resto aí se espalha para outras infrações. Nós vamos analisar esses crimes, ó, pessoal, na próxima aula, crimes contra a organização do trabalho, o artigo 203, frustração de direito assegurado em lei trabalhista, o artigo 207, aliciamento de trabalhadores, tem o 297, que é crime de falsificação, omissão de dados em carteira de trabalho. Na nossa pesquisa, o que a gente apurou? 807 réus foram denunciados pelo 203, 4 foram condenados definitivamente a cumprir pena restritiva de direitos. No 207, aliciamento de trabalhadores, 510 acusados, 4 condenados a cumprir pena restritiva de direito. O percentual, pessoal, de condenações é isso aqui, ó, menos de 1%. E um detalhe, né, gente, é que ó, eu estou falando que 4,2% foi condenado, mas isso não significa que eles são presos, não. Isso aí é outra história. Eles foram condenados, mas agora resta saber, a pena foi inferior a 4 anos? Se foi, eles não vão ser presos. Houve prescrição da pretensão executória? Se houve a prescrição, eles não vão ser presos. O réu está foragido, sumiu e tal, então também não vai ser preso. Ele se encontra entre aqueles 300 mil mandados de prisão expedidos, não cumpridos, então ele não vai ser preso. Então, assim, o percentual de pessoas realmente presas por trabalho escravo no país é ínfimo. É muito menos do que 4% daqueles que foram acusados. E aí, gente, vem a execução da pena, né? Última participação que eu vou pedir para vocês. Você vê alguém de colarinho branco preso, talvez seja como ver um unicórnio, talvez seja como ver uma cabeça de bacalhau, né? São coisas raras de se ver. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, por que as pessoas precisam ser presas? Precisam ser punidas, né? Aliás, não presas, né? A prisão nem sempre é a melhor punição. Mas por que elas precisam ser punidas? Tem alguma justificativa para a pena? O que vocês me dizem?
Tá. Preencha aí o quadrinho aí, aparece um quadro para vocês, né? Como nas outras atividades. Por que alguém, o que justifica uma punição? A gente precisaria punir, não seria simplesmente chegar assim, aqui, ó, você cometeu um crime e tal, furtou, não faz isso mais não, vai para casa. Não podia fazer isso com ela, liberar a pessoa? As respostas não estão aparecendo para mim. Pessoal, eu não sei se deu algum problema ou se vocês não estão escrevendo, mas por que, vamos oralmente mesmo, por que se pune alguém? Acho que por conta da heteronomia dos indivíduos, assim, a incapacidade de reconhecer que fez algo errado, ou então da própria autovigilância. Perfeito, ótimo. Isso é um argumento. O que mais? Por que se pune? Eu acho que é por utilitarismo, professor. Tipo, no sentido... Não no sentido moral de retribuição, pelo menos na minha visão, mas de uma... Sociologicamente é útil que se pune para combater a criminalidade, em algum sentido. Então, no sentido mais amplo, talvez seja bom sociologicamente. Estuda com Galvão, né? A pena tem duas funções. Sim. Uma que é a punitivista mesmo, num sentido de retribuição para o mal que a pessoa fez, e a outra para servir de um exemplo. E aí eu acho que seria essa perspectiva utilitária que o Marcos traz, assim, para que outros não façam. Perfeito. Eu lembro do Galvão que ele falava de três funções, assim, que a gente pode achar que é essa retribuição, a prevenção geral, que é essa utilitarista, também tem a prevenção especial, que é para você não voltar a cometer de novo, né? Porque se só falar, não comete de novo, e ele não sofreu nada, ele pode cometer de novo por uma maneira egoísta de pensar que nada vai acontecer de novo. Ótimo, perfeito. Tem mais algum motivo, assim, além desses mencionados, que leva as pessoas a serem punidas? Eu acho que para reforçar a confiança. Ai, perdão, Bruno. Eu acrescentaria a eficácia e eficiência à lei. Se a lei manda punir, se não for punido após a condenação, não deu eficácia à lei. É uma concepção até funcionalista, né? Tipo assim, nós temos que... A lei traz um valor, esse valor tem que... Ao se punir, você mostra, né, que esse valor existe e está sendo preservado. Pessoal, em resumo, né, assim, a gente normalmente fala, as pessoas são punidas olho por olho, dente por dente, ao mal do crime, o mal da pena, isso aí vem desde a lei do talião. Ó, você fez um mal, você vai ter que pagar por isso. Existe essa prevenção geral, né? Aqui, ó, pessoal, estamos punindo o fulano, ele cometeu esse crime, isso é um sinal para que ninguém faça o que ele fez, ok? Temos a prevenção especial. Aqui, fulano, você está sendo punido. Você vai ficar espiar uma pena agora. Que isso sirva de exemplo, né, de remédio para você. Não volte a cometer crime, porque senão você será novamente punido. Faltou mencionar, gente, essa reintegração, né, a integração social. Isso aí é o artigo 1º da Lei de Execução Penal brasileira. Ela fala o seguinte aqui, ó, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, assim, pela nossa lei de execução penal, o objetivo principal da pena é a reintegração social. E, por fim, uma coisa que não se fala assim tão diretamente aqui no Brasil, mas essa questão da incapacitação, pessoal. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui, ó, deixa ele preso, trancado numa prisão, que ele para de cometer crime. Pelo menos aqui do lado de fora, né? Ele pode cometer crime lá dentro. Só que isso aí no Brasil nem isso funciona, né, pessoal? Hoje as facções, elas dominam os presídios, elas determinam a execução de crimes de dentro de presídio. Então, assim, são crimes à distância que eles cometem, né? De dentro de presídios, eles estão mandando matar, estão orientando o tráfico de drogas, estão organizando toda a criminalidade que ocorre externamente às paredes da prisão. Essa questão da integração social é muito romântico, né, pessoal? Eu fico vendo o seguinte, hoje a escola no Brasil, talvez a universidade, nem sei se eles educam tão bem assim. E foram instituições criadas para educar. Imagine uma prisão que não tem o objetivo de educar ninguém, né? Não é esse, ela não foi criada para isso. Ela vai ter algum papel assim educador, de reintegração, de ressocialização?
né? E também então, com o tópico que isso é, às vezes um crime de colarinho branco, a pessoa está integrada à sociedade, né? Ela foi para lá, cumpriu uma pena, saiu, volta para o mesmo emprego, ele para a mesma empresa dele. O que é que mudou assim de... Não é simplesmente uma retribuição, uma prevenção geral. Talvez o professor Fernando Galvão, eu concordo com ele, talvez os critérios básicos sejam esses: retribuição e prevenção. Mas eu acho que aqui no Brasil também tem muito essa questão da incapacitação, né? Embora, como eu disse, os crimes continuam sendo cometidos. No Brasil veio um comissário da ONU, né? Ele falou que visitou o mundo inteiro. Era um comissário da ONU sobre tortura. Ele chegou e falou assim, ó, as prisões na América Latina e no Brasil especialmente funcionam da seguinte maneira: joga a pessoa lá dentro, tranca e joga a chave fora. Eles que se virem lá dentro e façam o que quiserem. Ele chegou e falou assim, ó, isso não é uma questão de dinheiro. Na África, as condições financeiras e econômicas são muito piores, mas é possível notar que existe um tratamento muito mais humano das pessoas. Parece que eles estão realmente preocupados com a pessoa que está presa e com a possibilidade dela sair de lá e ter uma vida relativamente normal. Aqui no Brasil, pessoal, o CNJ já fez fiscalizações em prisões, tem locais lá que os presos não deixam, o CNJ não deixa a autoridade entrar. Fala, não, aqui você não entra, não. Você não vai fiscalizar. Ou seja, eles que dominam, né, o funcionamento das prisões. Então, assim, hoje em dia, a prisão aqui no Brasil é praticamente uma retribuição, né? Em termos de prevenção geral, é questionável, né, uma criminalidade mais baixa, assim, digamos, de pessoas mais humildes, como crimes contra o patrimônio, o tráfico de drogas, né? Esse do pequeno tráfico, o tráfico de varejo. Eu não sei qual é a eficiência disso em termos de prevenção. E com relação aos estratos mais elevados, crimes de colarinho branco, tal, eu não sei, são tão poucos que são presos, que são punidos, que a gente não sabe também se gera algum efeito sobre eles. Eu espero, por exemplo, aqueles condenados pela Lava Jato, Marcelo Odebrecht, o governador do Rio de Janeiro, né, como é que ele chama, gente? O Cabral, tal, que eles, né, não pratiquem mais crimes, né, depois de terem cumprido algum tipo de pena, né? Mas isso aí é o... Pessoal, basicamente é isso. Na sexta-feira, gostaria de encontrá-los novamente, enquanto as nossas lives não começam. Nossas lives vão começar no dia 2 de junho, sem ser na próxima semana, na outra. E aí nós vamos encontrar só na sexta-feira de manhã. Esse é o plano. E aí vocês assistem a live, participem, né, se puderem, na quarta-feira às 19 horas. Então eu queria dar um certo gás ao avançar na nossa disciplina e na sexta-feira às 8 horas novamente, tratar sobre crimes contra a organização do trabalho. Ok? Como eu disse para vocês... Deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Como eu disse para vocês, já tem aí no Teams, né, os problemas para serem analisados para a próxima aula. Deem uma olhadinha, podem fazer oralmente, estudem a matéria, dêem uma lida nos manuais a respeito disso e a gente discute as questões aqui de maneira síncrona. Tá bom? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que é só agradecer mesmo. A gente tem outra aula agora às 9h30, então, assim, Nossa, gente, acredito que o pessoal vai saindo, mas foi ótimo, tudo tranquilo. E qualquer coisa também, você pode entrar em contato comigo, com a Mariana, com os representantes. A gente te manda uma mensagem e qualquer coisa a gente vai conversando aí. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Bruno. Pessoal, aí da próxima vez eu vou me policiar mais. Eu realmente imaginava essa aula aqui é um pouquinho maior, essa inaugural. Mas vou tentar fazer isso no prazo de 1 hora, tá bom? Bom restinho de semana e até sexta-feira para a gente se encontrar novamente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até sexta. Obrigada, professor. Nada. Obrigada, professor. Obrigado, Até sexta-feira. professor. Tchauzinho. Até logo.